Estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às nossas aulas de ciências dessa semana, do dia 1º ao dia 5 de março. Eu sou a professora Maria Beatriz e durante no nosso vídeo dessa semana, nós estaremos fazendo a correção dos exercícios das últimas semanas, das atividades que vocês realizaram, para que os alunos que ficaram em casa, que não puderam estar presentes na escola, possam acompanhar as correções do que estão enviando, possam tirar as dúvidas e possam corrigir os seus exercícios, ok? Então, primeiramente, vamos relembrar qual é a habilidade que nós trabalhamos durante essas semanas e continuamos trabalhando, que é identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Para iniciarmos, então, vamos começar com a correção da atividade da semana, do dia 15 ao dia 19 de fevereiro. Naquela semana, eu gravei um vídeo a mais, das nossas aulas, fazendo já a correção dessa atividade. Mas pode ser que esse vídeo tenha ficado disperso para alguns alunos que possam não ter acessado, não ter entrado. Então, por conta disso, eu estarei refazendo, esta correção daquela semana para que todos possam ter acesso a essa correção, ok? Então, vamos começar com a primeira questão, que é: qual é a propriedade do ar que faz um pneu ficar estufado depois de calibrado? Então, nós vimos que a propriedade do ar, que é capaz de encher as coisas, uma bola, um pneu, uma bexiga, é a propriedade de que o ar, ele ocupa espaço. Então, o fato dele ocupar espaço faz com que ele preencha, aquilo que ele está dentro, aquele material no qual ele se encontra dentro. Então, no caso do pneu, para encher um pneu, significa que o ar ele está ocupando o espaço do pneu, ok? Então, essa é a propriedade, que o ar ele ocupa espaço. E aí, para a próxima questão, foi deixada uma figura para vocês e colocado que existem diversos tipos de carro feitos com materiais, desenhos e finalidades diferentes. Pensando nisso, observar a figura. Então, olha só, nós temos aqui dois carros. O primeiro carro ele é um carro comum, que nós estamos acostumados a ver por aí, um carro que nós temos. E o outro carro é um carro de corrida de Fórmula 1, um carro diferenciado, com um esquema dinâmico diferente, um design diferente, ok? E aí, então, a pergunta sobre a figura diz: após observar as imagens, responda: qual desses veículos sofre menos resistência do ar ao se deslocar? E por quê? Então, quando a gente observa as imagens, a gente percebe, que o carro de Fórmula 1, ele tem, uma aerodinâmica diferente, para que ele possa suportar, a resistência do ar. Então, ele tem menos latarias, ele é mais aberto, ele não tem vidros na frente que possam segurar o ar, tá? Então, o veículo que sofre menos resistência do ar quando se desloca é o carro de Fórmula 1, devido ao seu design, a maneira que ele foi projetado, para ser um carro de corrida, para vencer a resistência do ar, ok? E aí a próxima questão diz: assinale as afirmativas que contêm informações verdadeiras. Então vamos lá, a primeira delas diz: o gás oxigênio é o gás mais abundante do ar. Isso não é verdade, pessoal?
nós vimos que o gás que está em maior quantidade no nosso ar é o gás nitrogênio, tá? O gás nitrogênio ele está numa quantidade bem maior. E o segundo gás, né, que está em maior quantidade, sim, é o oxigênio, tá? Então, essa afirmativa ela não está correta. A segunda afirmativa diz: a pressão exercida pelo ar se deve à ação da gravidade. Também não está correto, não é, pessoal? Nós vimos que a pressão exercida pelo ar depende da quantidade de ar que se encontra na atmosfera, naquele local, né? Então, nós vimos que a coluna de ar em cima das nossas cabeças, dependendo de onde a gente se encontra, né, numa região mais baixa ou numa região mais alta, né, dependendo da altitude, nós vemos que essa coluna de ar, né, essa quantidade de ar, é o que define a pressão que será exercida, tá? E não tem a ver com a gravidade nesse caso, ok? Próxima afirmativa diz que o ar possui massa, mas essa massa é tão pequena que não gera nenhum impacto nos seres vivos. Também não está correto, né, pessoal? Sim, o ar ele possui massa, mas não quer dizer que essa massa não gere impactos, tá? Nós vimos, inclusive, que o ar, né, ele causa resistência ao movimento. Então, quando a gente se desloca, a gente tem que lutar contra o ar, né? A gente tem que vencer essa resistência do ar para a gente poder se deslocar. Então, esse ar, ele tem massa, mas não quer dizer que essa massa não gere impacto. Tá? Essa massa, ela pode sim gerar impactos nos seres vivos, ok? A próxima afirmativa diz: alguns gases podem conferir certo odor ao ar. Nesse caso, o ar pode estar poluído. Sim, é verdade, não é, pessoal? Essa afirmativa, então, ela é verdadeira. Por quê? Sim, né? O ar ele contém gases, mas ele é inodoro, ele não tem cheiro. A partir do momento, né, que começam a aparecer outros gases, né, poluentes nesse ar e começam a conferir certo cheiro, certo odor para esse ar, nós podemos dizer que sim, esse ar ele pode estar poluído, ok? E aí, a última afirmativa diz que o ar, como é um composto no estado gasoso, não tem forma definida. E essa afirmativa ela também está correta, não é? O ar, por ele ser um gás, né, ele não tem uma forma definida. Ele assume a forma daquilo que ele está dentro, assim como a água, né? Dependendo do recipiente a qual ele se encontra, ele adquire a forma daquele recipiente, por ser um gás, ok? Então, agora nós vamos fazer a correção da atividade da semana de 22 a 26 de fevereiro, que foi essa última semana que nós tivemos, né? A última semana de atividades. Então, vamos começar com a primeira questão, que diz: a ilustração abaixo representa um fenômeno natural na atmosfera terrestre. Então, observe a imagem, tá? Letra A. Qual é o nome do fenômeno? Então, esse fenômeno natural da nossa atmosfera, ele é chamado de efeito estufa, ok? Cite uma causa do aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, uma das principais causas, né, do aumento da quantidade de gás carbônico no nosso ar é a queima dos combustíveis fósseis nos escapamentos dos veículos, né? Então, a queima dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, ok? Nos automóveis, nos veículos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, essa fumaça que é liberada pelo escapamento dos veículos, ela libera muito gás carbônico no ar,
ok? Então, isso pode gerar um aumento de gás carbônico no nosso ar, na nossa atmosfera, certo? A próxima questão foi colocada uma tirinha do Calvin para que vocês pudessem ler e interpretar e responder as questões que se pede. Então, vamos lá. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Certo? E aí vem a pergunta, letra A. Calvin atribui o efeito estufa à presença de quais substâncias na atmosfera? E aí, então, se a gente olhar a tirinha, né? O Calvin atribui o efeito estufa à presença de poluentes que lançamos no ar, ok? E essa atribuição está totalmente correta? Justifique. Na verdade, ela está correta, mas não totalmente correta. Sim, os poluentes que lançamos no ar, eles ajudam a intensificar o efeito estufa, mas eles não são responsáveis única e exclusivamente pelo fenômeno, tá? Porque o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Ele ocorre independente se tem aumento ou não desses gases, tá? Ele é um fenômeno que a Terra exerce, né, que a nossa atmosfera faz para que possa manter a vida no nosso planeta, né, para que o planeta ele não se resfrie tanto durante a noite que a gente possa sobreviver, né, sem a luz do sol, ok? Então, sim, os poluentes que lançamos no ar, né, eles contribuem para o efeito estufa, mas não é só isso. O efeito estufa ele acontece de forma natural. Ok? Esses gases, né, esses poluentes que são lançados a mais, eles apenas intensificam o processo, certo? Letra B. Quando Calvin relaciona os poluentes lançados na atmosfera ao derretimento das calotas polares, a qual fenômeno ele está se referindo? Então, o Calvin ele está se referindo ao aquecimento global, tá? Então, se o efeito estufa é muito intensificado pelos poluentes, né, com o tempo, né, se não diminuir essas emissões na atmosfera, o que vai acontecer? A Terra vai começar a se superaquecer, né, aquecer mais do que o necessário. E com o tempo, né, isso vai gerando um aumento na temperatura global, que pode levar, sim, ao aquecimento global e ao derretimento das calotas polares. Aí começa a derreter, né, o gelo dos polos, das calotas, começa a se aumentar o nível do mar e temos outras consequências relacionadas a isso, tá? Letra C. Atitudes pessoais podem colaborar para a redução da emissão de poluentes na atmosfera? Justifique sua resposta dando exemplos. Sim, né, pessoal? Tem muitas atitudes que nós podemos fazer para reduzir a emissão de poluentes, né? Quais atitudes são essas? Alguns exemplos são, né? Evitar o uso exagerado de veículos, né? Então, deixa o carro na garagem, vai a pé para o trabalho, vai de bicicleta para a escola, tá? Use o transporte coletivo, que pelo menos é mais gente usando o mesmo veículo, né? Então, evita, né, um veículo para cada pessoa nas ruas, né? Atividades humanas, né, que podem lançar muitos poluentes na atmosfera, como por exemplo, né, as indústrias, as fábricas. Então, reduzir, né, a quantidade da emissão desses poluentes no ar, ok? Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer para colaborar, né, com a redução dessa emissão de poluentes, tá? Começando, né, a utilizar menos
os veículos, né, para que não lance na atmosfera tanta fumaça, tantos combustíveis, ok? Tudo bem? E aí, a próxima questão, analise a charge abaixo e responda as questões a seguir. Então, olha só, é uma área industrial, não é isso? Nós temos uma placa aí mostrando. Está cheia de chaminés, né, lançando fumaças na atmosfera, ou seja, lançando uma grande quantidade de poluentes na atmosfera, tá? E aí os dois caras estão conversando, né? Tá caindo chuva, essa chuva, né? Ela tá extremamente diferente do que é de costume. E aí o cara disse assim: parece ter sido outra chuva que não caiu bem. E aí vem a pergunta: a que fenômeno a charge se refere? Então, a charge ela está se referindo à chuva ácida, ok? Letra B. Explique como esse fenômeno se forma, relacionando-o com o ambiente ilustrado na charge. Então, olha só. A queima, né, dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, eles também produzem gases compostos de enxofre e de nitrogênio. Esses compostos causam, né, além de problemas para a nossa saúde, né, eles também podem colaborar para a intensificação do efeito estufa. E quando estão na atmosfera, esses gases compostos de enxofre e nitrogênio, eles reagem com a água em uma transformação química, formando ácidos. E aí esses ácidos acabam voltando para a superfície, misturados na água da chuva, resultando no fenômeno, então, que nós conhecemos como chuva ácida, tá? Essa chuva ácida, ela altera, né, as características da água, do solo, pode causar redução da biodiversidade, pode causar destruição de florestas e prejuízos na agricultura e também na pesca, né? E também, além disso, pode deteriorar alguns materiais, como mármore, como ferro, tá? Porque o ácido ele é altamente corrosivo, tá? Então, alguns prédios, alguns monumentos, algumas estátuas, elas podem ser corroídas devido à queda da chuva ácida naquela região, ok? E a letra C pede para que você invente um título para essa charge e explique a sua escolha. Nesse caso, a resposta é pessoal, você dá o título que você quiser para essa charge, né? E você explica por que você escolheu esse título, tá? Então, eu daria o título como caos, né? Porque olha a situação que se encontra esse ambiente, né? E justamente devido à grande enorme de fumaça, a grande quantidade, né, de fumaça que está sendo lançada, a quantidade de fábricas que tem ali, né, essa chuva deteriorando as coisas em volta, né, devido à sua acidez. Então, esse seria o meu título para a charge, ok, pessoal? Bom, finalizamos então a nossa correção das atividades das semanas anteriores. E eu deixo aqui para vocês a atividade desta semana, tá? Então, o link se encontra aqui na descrição do vídeo do YouTube, aqui embaixo. É só vocês clicarem, como já vem fazendo, né? Acessar o formulário, responder e enviar, tá? Esses exercícios propostos nessa semana são exercícios de revisão e fixação, para que vocês, né, revisem tudo aquilo que a gente aprendeu e fixem esse conteúdo, tá? Porque semana que vem nós teremos um simulado com questões de todas as disciplinas e serão sobre esse assunto, né? Então, por favor, façam a atividade, tirem as dúvidas, revisem o que for preciso e eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, ok? Agradeço pela atenção e até a nossa próxima aula.